Salve, meu povo! E aí, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador e cientista da religião. E esse vídeo de hoje ele é bastante importante, porque eu não sei por que eu não tinha feito esse vídeo ainda, né? Quero falar da relação de Geraldo Sigor, Castro Maia e o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Antes de mais nada, fazer um esclarecimento. Seguinte, meu povo, em agosto de 2023, eu já estava na reta final da minha tese, para eu defender a tese em dezembro ou em fevereiro. E, em seguida, enviar para a editora, que já está escolhida, enfim, mas não foi possível, assim, publicar em junho, mas não foi possível. Por quê? De fato, eu terminei a minha tese, né? Peguei de agosto até janeiro, terminei minha tese. Janeiro, eu fiz esperei meu professor voltar de férias, um brasileiro voltar de férias, fiz as últimas observações em fevereiro, só que a minha tese é dupla, são 2 doutorados. Meu doutorado é duplo, né? PUC Minas, o Laval. Não é tão simples assim. Não é, depositei na PUC Minas e pronto, acabou. Não. Houve uma alteração, né? Porque minha tese, a defesa seria no início de 2024, mas houve uma alteração que fugiu à minha vontade. Eu fiquei 2 meses esperando, né? De fevereiro até abril, esperando uma assinatura aqui no Brasil para enviar para o Canadá. E aí, enfim, houve essa assinatura, depositei a tese no Brasil, depositei a tese no Canadá, para contar a partir de abril, 6 semanas. Isso daria maio ou junho. Daria maio, isso foi no início de abril, daria maio. Só que tem um detalhe. Um dos professores da minha banca, que a minha banca tem professores, Brasil, Canadá e França, um dos professores foi escolhido pelo Papa Francisco para compor a discussão da sinodalidade da igreja. Moral da história. O Papa fez um convite, a minha tese, que já estava, né, assim, já em ritmo de finalização, o Papa Francisco convidou um dos membros da banca, que aí, enfim, aquilo que iria acontecer em maio foi jogado para agosto. Por quê? Porque junho e julho é férias no Canadá, férias no hemisfério norte. Mas a minha tese está pronta. Mais de 430 páginas, convertida para livro, vai dar mais 600 páginas. Antônio de Castro Maia, o legado tradicionalista de Campos. Desde janeiro. Mas eu lido com as questões aí do Brasil, do Canadá, as burocracias, enfim. Além disso, tem as questões de imigração, enfim. Além disso, tem um convite do Papa Francisco, um dos professores da minha banca, que acabou me atrasando. Mas, assim, a tese está pronta. Aquela programação que eu tinha feito em 2023, de agosto até janeiro, eu fiz a minha parte. Mas aconteceram coisas alheias à minha vontade, enfim, que acabou atrasando. Acho importante dizer isso, deixar isso bem claro, porque eu fiz uma vaquinha. Eu estou juntando dinheiro para publicar a biografia de Dom Antônio sobre a história do Concílio Vaticano II, da linha tradicionalista, Antônio de Castro Maia, enfim, Plínio Corrêa de Oliveira, Sigor, etc. Concílio Vaticano II. E aí, hoje, eu quero fazer mais uma exposição de um dos capítulos da minha tese, né, do livro que eu escrevi, que é desses personagens, essa tríade, Castro Maia, Sigor e Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Essa frase, eu vou explicar, né? Ela está no curso de História do Tradicionalismo Católico, que eu lancei na Hotmart. Tudo isso está muito bem explicado. Quero convidar você a se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. E se aprofunde no seu conhecimento do curso de História do Tradicionalismo Católico. Os elogios são muito bons, as avaliações são muito boas, o preço está muito promocional, só não faz quem não quer. Quem não quer, se divide no cartão meu, só não faz quem não quer. Bom, essa frase foi escrita pelo arcebispo Geraldo Proença Sigor, e eu vou explicar. Aceitar a TFP é um sinal de predestinação. Foi escrito pelo arcebispo Diamantina, Geraldo de Proença Sigor, em 7 de agosto de 1972, e eu vou explicar o contexto dessa frase. Em 1972, teve uma
uma leiga, uma membra, nos tempos atuais, né? Historicamente sempre foi membro, mas agora uma membra, né? Olívia Aparecida da Silva, que era membro, vou falar o português correto, né? Membro de uma paróquia de São Bernardo do Campo, uma leiga ativa, e o filho entrou para a TFP. E, enfim, Dom Geraldo de Brancigo, então, foi e proferiu essa frase, né, em uma das suas cartas. Para os membros da TFP, aceitar a TFP é sinal de predestinação. Ele falou essa frase num tom de crítica, porque ele rompeu com a TFP, e eu vou explicar os motivos. Padre Antônio de Castro Maia, Padre Geraldo de Brancigo e Dr. Plínio já tiveram uma amizade de 33 anos, de 1936 até 69, porque foi no final de 69, no finalzinho de 69, que houve uma ruptura entre os três, entre Dom Antônio, Dr. Plínio e Dom Sigô, Dom Antônio e Dr. Plínio. Foi uma via de mão dupla, mas Dom Sigô queria ainda conservar a amizade com Dom Antônio. Mas eu tirei isso, porque eu tenho os arquivos de Dom Geraldo Sigô, e eu tirei essas informações dos arquivos dele. E também das memórias do Dr. Plínio, também das cartas que Dom Antônio mandou para Dom Lefebvre. Então, eu cruzei fontes, né? No Brasil, na Suíça. E no Brasil, em Campos, Diamantino e São Paulo. E na Suíça, em Econe, né? Bom, eles tiveram uma militância muito unidas em São Paulo, né? No finalzinho dos anos 30, na década de 40, quando Dom Geraldo foi enviado para a Espanha, depois foi feito bispo, anunciado bispo, em 1947, e enviado para Jacarezinho, São Paulo, Jacarezinho, no Paraná, e depois para Diamantina, em Minas. E em 48, Dom Antônio de Castro Maia, enviado para Campos. O Plínio Corrêa de Oliveira continuou em São Paulo, mas ele frequentava Campos e frequentava as dioceses de Dom Geraldo Sigô. Então, uma amizade bastante sólida, eles estiveram juntos no Conselho Vaticano II, foi uma comitiva da TFP, acompanhando Dom Antônio e Dom Geraldo Sigô, uma relação muito estreita. E o bispo Dom Geraldo Sigô é um personagem que precisa ser melhor estudado, porque ele foi o fundador do Teatro Internacionalis Patria, mais ativo. Dom Lefebvre, Dom Antônio, Dom Geraldo, sim. Mas, assim, quando eu falo que ele esteve na mesa fundadora, na mesa diretora, mas os relatos históricos que eu leio dão conta de que o personagem de principal articulação, de buscar nomes, de movimentação, de querer fazer inserir Dom Antônio na comissão teológica, de abrir espaço para Dom Lefebvre, de organizar abaixo-assinado por conta pedindo a consagração do Imaculado Coração de Maria, dessa tríade, o nome mais ativo foi o Geraldo Sigô, inclusive na fundação. Inclusive, tá certo? Por conta da fundação. Então, você vê assim, eu tenho diversas fotos, né? Você vê aqui o Castro Maia, Dom Geraldo, Dr. Plínio, né? Mais novos, depois mais velhos, enfim, em diferentes momentos. Dom Geraldo foi um personagem, é um personagem de bastante relevância que precisa ser estudado. E eu desejo fazer isso, né? Concluída a tese sobre o bispo Castro Maia, me debruçar sobre essa tríade que precisa ser mais bem esclarecida. Fica a dica aí. Bom, as razões da ruptura. Quero discorrer sobre isso. Por que Dom Geraldo, Dr. Plínio, Dom Geraldo rompeu com Dom Antônio, Dr. Plínio, Dom Antônio, Dr. Plínio com Dom Geraldo? A TFP, ela é um movimento, de um lado, a posição da TFP. Ela se colocava contra a reforma agrária, tanto é que ela fez uma campanha do janguismo sem jango, porque havia no Brasil alguns deputados que queriam a distribuição de terras devolutas, ou seja, terras dos governos que estavam
sem trabalho, né, as terras devolutas, que eram terras que não tinham produtividade. Então, havia alguns parlamentares, entre eles o Anis Badra, que era da Arena, do PDC e da Arena, ou seja, longe de ser um homem de esquerda, que articulou, e de fato houve uma lei, né? A Lei 4.054, de 30 de novembro de 1954, que possibilitou uma reforma agrária tímida da ditadura militar. A TFP chamou isso de janguismo sem Jango. Ou seja, Jango saiu, mas os militares assumiram o poder por meio de um golpe, enfim. Mas, então, a questão da reforma agrária, ela continua em trâmite, continua tramitando. Então, a TFP fez essa crítica ao governo militar, que Dom Geraldo nunca fez. A TFP se colocava pelo rito tridentino, e o Castro Maier mais ainda, né? Isso daí é um assunto bastante complexo, a relação da TFP pelo rito tridentino, mas o fato é que o Dr. Plínio morreu assistido pelos padres que celebravam o rito tridentino, não participaram da sagração de Lefebvre, não estavam em excomunhão, mas adotaram o rito tridentino, pela conservação da Igreja pré-Vaticano II, sem alteração nenhuma. Essa é a postura da TFP / Castro Maier. Levando em consideração que a TFP tinha mais tinha essa bandeira em defesa da propriedade privada contra o comunismo, com mais fundamento que o bispo Castro Maier. E, lógico, Castro Maier não era a favor da reforma agrária, mas Castro Maier tinha muita dimensão litúrgica, a dimensão doutrinária, a dimensão anticumênica, e a TFP, para além dessas questões, também tinha a questão da propriedade privada, a questão econômica, né? A questão da monarquia, enfim, tinha uma dimensão política e econômica mais acentuada do que o bispo Castro Maier. No que tange a questão litúrgica, a TFP também defendia o rito tridentino, a conservação da Igreja no modelo pré-conciliar, pré-concílio Vaticano II, contra a ordenação de homens casados. E Plínio e Castro Maier, a partir disso, Plínio e Castro Maier recusaram o contato com Geraldo Sigor. Por quê? Dom Geraldo escreveu, Vinícius, onde é que você tirou isso? Eu tirei de uma carta que ele escreveu para Dom Antônio, para Dr. Plínio e para essa senhora, Olívia Aparecida da Silva, que eu brinquei, membra, né? Que hoje em dia todos membra, enfim. Então, é de São Bernardo do Campo. E aí, Dom Geraldo explica muito bem os motivos pelos quais ele se afastou da TFP. E Castro Maier, isso é confirmado em cartas que eu encontrei na Suíça e nas memórias do Plínio Corrêa de Oliveira. Para Dom Geraldo, ele não tinha problemas com os militares, nem com a dimensão, nem por conta da lei da reforma agrária, a lei 4.054, de 30 de novembro de 1964. Não tinha problema. Ele era a favor da reforma agrária de terras devolutas, né? Dom Geraldo é a favor da reforma agrária nos mesmos moldes que Dom Helder? Não. Ele era a favor da reforma agrária de terras devolutas e defensor do imposto territorial, que a TFP era contra. Inclusive, isso daí consta no livro Reforma Agrária, Questão de Consciência, né? A TFP é contra qualquer tipo de tributação de propriedade. Entende que isso também é intervenção de esquerda comunista, da esquerda / comunismo. Dom Geraldo escreveu na sua carta que ele tinha obediência irrestrita a Paulo VI, e por isso ele aderiu à reforma litúrgica. Castro Maier escreveu uma carta para o arcebispo Lefebvre, pontuando a questão da reforma litúrgica, que Dom Geraldo tinha aderido, e aderiu mesmo. E Castro Maier e Dom Lefebvre entenderam isso como um lamento, porque, repito, Dom Geraldo de Prosigor foi o principal, à luz da minha análise histórica dos documentos que eu li, concluo que ele foi o principal nome de articulação do Tietos Internationalis Patrum. Dom Geraldo escreveu que ele era radicalmente a favor da defesa do celibato clerical.
a conservação do celibato do clero latino. Eles que eram padres permaneceriam celibatários. Todavia, tendo em vista a carência de padres que havia, ele era a favor da ordenação de homens casados, como de um estudo para verificar a necessidade e a possibilidade de homens casados, como a Igreja Ortodoxa fazia. Castro Maia escreveu para Dom Lefebvre dizendo: Dom Lefebvre, Dom Geraldo era a favor do casamento, da ordenação de homens casados, do fim do celibato. E não era isso. Dom Geraldo escreveu 3 anos depois, melhor, 2 anos e meio depois, ele disse: Dom Antônio, eu sou a favor radicalmente da manutenção do celibato e do estudo de que haja uma discussão sobre a possibilidade de ordenação de homens casados. Dom Antônio, entendeu? Dom Antônio era tão fechado, tão intransigente nas suas crenças, que ele escreveu para Dom Lefebvre dizendo: Dom Lefebvre, Dom Geraldo é a favor é pelo fim do celibato. Tem diferença. Vinícius, onde é que você tirou isso? De cartas. Cartas que eu encontrei de Dom Lefebvre dos arquivos de Ecônio, Diamantino, Campos e São Paulo. Tá errado aqui, me desculpe, defesa do celibato, enfim. A TFP, Dom Geraldo, apresenta a TFP como um movimento herético. Por quê? Porque havia culto da doutrina da Dona Lucília? Não. Porque ele entendia que na TFP havia um ambiente anticlerical, porque ele tinha obediência irrestrita a Paulo VI, ele entendia que a TFP não tinha essa obediência restrita. Ele escreveu, repito, para a Dona Olívia, porque a Dona Olívia tinha um filho que estava muito ligado à TFP, e ele foi absorvido pela TFP integralmente. Dom Geraldo disse: a TFP é uma seita herética, mas é melhor ele estar na TFP do que ele estar ligado com grupos comunistas, ou então com grupos que não são católicos, apesar da TFP ser herética. Por que a TFP é herética? Ele explica: a TFP tem restrição de obediência a Paulo VI, não aceita integralmente a reforma litúrgica. A TFP tem uma defesa intransigente com a reforma agrária, que é um ataque intransigente a qualquer ideia de reforma agrária que eu não tenho. Sou pelo discurso da ordenação de homens. Sou a favor do estudo que possibilita a ordenação de homens casados no futuro, de maneira a direcionar esses homens como um clero adjunto, um clero auxiliar, o clero principal, o celibatário, e um clero auxiliar, esse clero de homens casados, que não iriam ascender ao episcopado, enfim, as outras ordens da igreja. Dom Geraldo é apresentado pela TFP como um semi-contra-revolucionário. Por quê? Dom Geraldo, ele diz para a Dona Olívia Aparecida da Silva de São Bernardo do Campo: a TFP divide o mundo em revolucionários, que são subversivos, os contra-revolucionários, guardadores da fé, que é como a TFP se enxergava, e os semi-contra-revolucionários, que são os inocentes úteis, aquelas pessoas que estão perdidas no tempo e no espaço, que não estão se dando conta do avanço da revolução que vem acontecendo desde o advento da modernidade, com a Reforma Protestante, com a Revolução Francesa, com a Revolução Comunista. Então, esses grupos, que é a grande maioria, seriam, do ponto de vista da TFP, os inocentes úteis. Os contras, aqueles que estão nas mãos dos revolucionários e não sabem. Porque só a TFP tinha Dom Geraldo dizendo para Dona Olívia: Dona Olívia, como que o seu filho, que está na TFP de maneira intransigente, a ponto de romper relações com a família, e isso aconteceu? Houve jovens que romperam relações com as paróquias e as famílias? Sim, aconteceu. Dom Geraldo disse: estou dizendo que são todos, estou dizendo que houve alguns casos. Dom Geraldo disse: Dona Olívia, para a TFP, o mundo é dividido nos subversivos, aqueles que estão atuando de maneira consciente, a saber,
Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Eugênio Salles, Padre José Comblan, os dominicanos de Belo Horizonte. Há aqueles que são os contra-revolucionários, que é a TFP, liderado pelo Dr. Plínio, que era visto por muitos membros como aqueles que teriam uma missão profética. Visto por alguns membros da TFP, que era aquele que iria liderar o mundo na perspectiva da contra-revolução. E haveria os semi-revolucionários, os inocentes nas mãos dos revolucionários. Por isso, ele colocou, para os membros da TFP, aceitar a TFP é um sinal de predestinação. Ou seja, ele dizia, reze pelo seu filho, não adianta. Tudo aquilo que poderia, qualquer diálogo, tudo isso é refutado, já foi refutado e explicado pela TFP, de maneira que os membros da TFP acreditam de maneira intransigente que devem seguir a luta da contra-revolução, tão liderada pelo Dr. Plínio. Dom Antônio, quando rompeu com a TFP, ele disse assim, anticlerical, ter essa crença equivocada no profetismo do Plínio, na santidade da Dona Lucília e a dimensão da desobediência à TFP que se dá por conta das capelas do Santíssimo, que ele não tinha dado autorização. Dom Geraldo não pontua isso. Dom Geraldo, ele pontua a TFP, os motivos pelos quais ele pretendeu se afastar da TFP, porque a TFP via Paulo VI como um nome suspeito. Tudo isso a TFP respondeu negando. A TFP disse que nunca viu Paulo VI como um nome suspeito. Dom Geraldo se afastava da TFP porque eles viam o Paulo VI como nome suspeito, negava a reforma litúrgica. Isso aí é verdade. A TFP, inclusive, o Dr. Plínio escreveu uma carta para Dom Antônio, endossando a sua recusa ao rito de Paulo VI. Então, partindo desse princípio, Dom Geraldo, então, como entendia que a TFP estava no caminho da heresia, e ele escreve que a TFP é um movimento herético, e a TFP é contra qualquer tipo de... tem uma defesa intransigente do modelo de igreja pré-conciliar, e Dom Geraldo já estava aberto ao modelo de igreja pré-conciliar, e havia na TFP grupos fechados que não permitiam um trânsito integral dele e de Dom Antônio, então ele escolheu se afastar da TFP. Mas ele quis se encontrar com o Dr. Plínio em 1969, mas o Dr. Plínio recusou e quis também se encontrar com Dom Antônio, e Dom Antônio também se recusou. Por isso, Dom Geraldo também foi se isolando do episcopado brasileiro. Ele estava presente na CNBB, estava presente nas sessões da CNBB, aderiu ao uso do clergyman, mas foi um bispo que não tinha um relacionamento, por exemplo, não tinha o mesmo trânsito com o episcopado como Dom Helder, por exemplo, como os outros bispos, como Dom Paulo Evaristo Arnes. Por quê? Porque no final dos anos 60 e a década de 70, houve na Igreja Católica chamada a Igreja Progressista, um levante católico contra a ditadura militar. E Dom Geraldo Sigô foi até o fim. Ele escreveu em 1964 um artigo chamado A Revolução Popular, a Glória do Povo Brasileiro, defendendo de maneira intransigente o golpe militar de 64. Dom Geraldo esteve com os militares, frequentava a Academia das Agulhas Negras, enfim, um homem de trânsito livre o tempo todo. Inclusive, nos arquivos do SNI, ele e Dom Antônio são apresentados como referenciais de clérigos, referenciais de um bom padre, porque eles não tinham influência da esquerda, ou não tinham influência da teologia da libertação, ou não tinham influência comunista. Então, havia Dom Geraldo tinha relações excelentes com a ditadura militar. E ele criticou a TFP por conta do movimento que a TFP fez de janguismo sem Jango. Mas ele quis se encontrar com Dom Antônio
e o doutor Plínio, eles não quiseram. Eles se recusaram a receber Dom Geraldo. Essa é uma história bastante complexa, né? Que, enfim, ela não termina aqui, evidentemente, porque meus vídeos eles não terminam aqui, os meus vídeos eles são apenas elementos para começar uma discussão, né? Do ponto de vista que começa uma discussão, mas ele não encerra. Tudo isso está no curso de História do Tradicionalismo Católico, o link está aqui embaixo. Está no livro que eu escrevi sobre o Bispo Castro Maia, que será defendido em agosto, pronto desde janeiro, mas defendido em agosto. E é fundamental para a gente discutir, né, essa figura de Dom Geraldo de Proença Sigor e a sua relação com Castro Maia e com o Dr. Plínio, que foi de 36 a 39, a 36 a 69. Depois eles entraram em caminhos diferentes, porque Dom Geraldo ele aderiu ao Concílio Vaticano II, aderiu integralmente ao novo rito, ao Novus Ordo, e ele discordava e olhava com bastante reserva para Dom Antônio e Dr. Plínio, que não aceitavam o Novus Ordo, e tinha essa crítica à TFP porque eles criticavam o regime militar. E entendiam que a TFP fazia uma lavagem cerebral, e ele escreveu isso, né, para uma senhora lá de São Bernardo do Campo, no qual ele explica o seu afastamento da TFP, assim, e de Dom Antônio, mas muito a contragosto no que tange a Dom Antônio, porque ele tinha muito carinho por Dom Antônio, bem-querência por Dom Antônio, mas Dom Antônio, também influenciado pela TFP e pelos seus próprios ideais, e por conta da sua relação com Dom Lefebvre, se afastou de Dom Geraldo Sigor. Mas foi uma relação estreita por 33 anos, e isso não é pouco tempo. Ok? Grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre. A gente continua se falando.